Olá, tudo bem? Vamos falar novamente sobre a parte das cônicas e agora vamos tratar de elipse dentro de geometria analítica. Bom, como nós já apresentamos a respeito das elipses, as cônicas elas são obtidas a partir da intersecção de um cone circular reto e um dado plano alfa. Dependendo do ângulo formado entre esse plano alfa secante e o cone, nós podemos formar superfícies que podem ser elípticas, hiperbólicas ou parabólicas. Já tratamos das parábolas e agora vamos falar da elipse. Então, como seria? Eu tenho um cone, de novo nós vamos dar transparência para esse cone, e aí vamos fazer uma secção de modo a formar uma figura onde ela vai se assemelhar, percebam, ela se assemelha a um círculo, mas ela vai ser um pouco achatada. E essa achatada vai dar uma questão relacionada com um eixo maior e um eixo menor. Então, a partir daí, a gente vai ter o que a gente chama de elipse. A elipse pode ser obtida utilizando um plano inclinado em relação à base do cone circular reto e que intercepte todas as geratrizes desse cone. Então, podemos visualizar aí pela figura que nós temos o toque desse plano em todos os pontos da geratriz. E aí, o que acontece é que a elipse, então, ela vai ter um formato assim, onde eu tenho um eixo maior e um eixo menor. Daí, para obtermos uma elipse, nós devemos primeiramente marcar dois pontos distintos em uma folha. Então, a construção de uma elipse parte da ideia de construirmos a partir de dois pontos. Então, vamos colocar dois pontos aqui, e esses dois pontos vão estar numa certa distância que eu vou chamar de 2C. Então, a distância entre F1 e F2 é dada por 2C. E esse 2C nada mais é do que, se eu dividir ao meio, C do foco até o ponto médio e depois do ponto médio até o foco 2, outro C. Daí, então, nós podemos fazer a construção a partir de um barbante que a gente pode prender desde o ponto F1 até o ponto F2. Se a gente imaginar, por exemplo, que nós temos aí dois preguinhos fixados nesses pontos. Então, se eu amarrar um barbante e esse barbante for, vamos dizer assim, um pouco solto, quando eu esticar esse barbante e fizer a movimentação com um lápis, por exemplo, esticando esse barbante, eu consigo montar o que eu chamo de elipse. Então, agora vamos marcar uma série de pontos, tais que a distância entre F1 e P e F2 e P somadas sejam sempre constantes e maior que 2C. Que foi aquilo que eu disse, né? O barbante precisa estar um pouco bambo, um pouco solto, para que a gente possa construir a elipse. Então, fazendo a figura, nós temos essa ideia aí, ó. O F1 e o F2 definidos, e aí eu tenho um ponto P que vai estar sobre a nossa elipse, e esse ponto P, ele tem um X e um C. Nós temos a distância D1, a distância D2, e nós vamos afirmar que D1 mais D2 é sempre um valor fixo e maior que 2C. Chamamos de D1 mais D2 a distância igual a 2A. E aí, a elipse é o conjunto de todos os pontos do plano que satisfazem essa propriedade. Qual? De terem a soma da distância D1 e D2 sempre fixa para ficar com um ponto sobre a nossa elipse. A elipse, a construção dela, de modo geral, passa por alguns pontos que são importantes. Como a gente já havia frisado, se nós somarmos o valor de A mais A, a gente vai ter aquele valor de 2A. E ele vai estar justamente ali no ponto B1. Nós temos um ponto B, que é a distância, vamos dizer assim, da metade do eixo menor. E nós temos a distância C, que seria do foco até o ponto médio, que separa o foco 1 do foco 2. Dito isso, a gente consegue verificar que nós podemos montar ali o que a gente chama de triângulo retângulo, onde eu tenho o A sendo a hipotenusa, o B e o C sendo os catetos. E a gente consegue montar a relação que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa construção básica vai nos levar a fazer a nossa equação da elipse. Diante dessa situação, o que a gente vai fazer agora é caracterizar a elipse. Então, toda elipse ela tem quatro pontos distintos que são importantes como destaque, que seria o A1, o A2, o B1 e o B2, além
dois pontos que são importantes para a construção da elipse, que são o foco 1 e o foco 2. Então, na figura, nós temos ainda o A, que separa o F1 do B1, e o A, novamente, que separa o F2 do B1. E somando o A com o A, nós temos 2A, que tem que ser maior que 2C. Daí por diante, usando a relação do B, do C e do A, a gente chega, como isso aí é retângulo, a nossa posição de que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nada mais, nada menos do que aplicar o Pitágoras. E os elementos na figura. O que nós temos na figura? A distância A1 a 2, ela vai ser dada como o eixo maior da elipse. E a medida vai valer justamente 2A. B1, B2 é o eixo menor da elipse. E sua medida vale 2B. F1 e F2 são os focos da elipse. A distância F1 e F2 mede 2C. O é o centro da nossa elipse e pode ser o ponto médio do segmento A1, A2, ou de B1, B2, ou mesmo de F1, F2. Ou seja, o O ele é o centro e o ponto médio desses nossos segmentos traçados aí. A excentricidade de uma elipse. Como trabalhar com a excentricidade? O que é a excentricidade, na verdade? É quanto achatada é a nossa elipse. Quanto mais próximo de E igual a 1, eu vou estar próximo de um segmento de reta. E quanto mais próximo de E igual a 0, significa que nós estamos caminhando para uma circunferência. Então percebam, quem será o nosso E? O nosso E vai ser dado como C sobre A. Ou seja, e esse E é um valor que vai estar sempre entre 0 e 1. Como assim, professor? Como vai funcionar isso? Na verdade, como eu disse, a excentricidade ela vai medir o quanto achatada é a nossa elipse. Então, se esse E caminhar para 1, significa que o meu valor de C ele vai ser igual ao meu valor de A. E nesse caso, o que eu vou ter é justamente uma elipse muito achatada. E como a elipse fica muito achatada, eu tenho o caminhar para um segmento de reta. Então, se o E for igual a 1, se ele chegar nesse limite, ele vai representar para nós um segmento de reta. Agora, se a nossa excentricidade for igual a 0, então eu já estou na condição de que, para ser 0, o C é 0. E se o C é 0, significa que o F1 vai ser coincidente com o F2. E, na verdade, eu não vou ter um eixo maior e um eixo menor. Na verdade, o que eu vou ter são dois eixos de mesmo tamanho. E aí eu não estou falando de uma elipse mais. Eu estou falando de uma circunferência. Então, enquanto o nosso E estiver entre 0 e 1, eu estou tratando de uma elipse. Se o E for 1, eu estou trabalhando com um segmento de reta. E se o E for 0, eu estou falando de uma circunferência. Isso porque o F1 vai ser justamente congruente. Ele estará sobre o meu F2. Tá bom? Então, muito esperto com isso aí, porque hora ou outra pode pintar aí a ideia da excentricidade para relacionar o C com o A. E a gente não pode perder questões desse tipo. Agora a gente vai mexer com a equação da elipse. Para determinarmos a equação de uma elipse, nós vamos inicialmente considerar a elipse centrada em um plano cartesiano, conforme apresentado a seguir. Está aí a figura. Temos o plano cartesiano, nós vamos colocar a elipse distribuída de modo que o centro coincida com a origem. E aí nós vamos colocar o F1 como sendo C e 0, o F2 menos C e 0, o meu A1 como A e 0, o meu B1 como 0 e B, o meu A2 menos A e 0 e o meu B2 0 e menos B. A partir daí, nós vamos partir para a definição. E a definição diz que, pela definição, a distância P F1 tem que ser igual à distância PF2. Então, a distância PF1 mais a distância PF2 tem que ser igual a 2A.
eu tinha dito anteriormente aí que PF1 tem que ser igual a PF2. Não é isso. Na verdade, PF1 mais PF2 tem que ser igual a 2A. Essa é a minha definição. A gente tem que guardar essa definição com muito carinho, porque é ela que vai nos dar direção para a construção da nossa equação da elipse. Então, vamos fixar aí mais uma vez que a distância PF1, que eu posso simplesmente chamar de D1 e de D2, né? Então, o meu D1 e o meu D2, juntos, somados, tem que dar sempre igual a 2A. Vou até escrever aqui do lado, ó, D1 mais D2 tem que ser igual a 2A sempre, ou seja, um valor fixo. Só que quem é a distância PF1? A distância PF1 nada mais vai ser do que a raiz de x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Isso mais, quando eu faço do lado de cá, eu tenho x mais c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Isso tem que ser igual a 2A. Resolvendo isso aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar uma das nossas raízes e deixar a outra para o outro lado. Então, eu vou ter x menos c ao quadrado mais y, já vou deixar menos 0 ao quadrado ainda, isso vai ser igual a 2A menos o que eu tenho de lá, que é raiz de x mais c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Vou elevar os dois membros ao quadrado, e aí quando eu elevo os dois ao quadrado, eu vou ter o seguinte, de cá vai sair da raiz, então vai ficar x menos c elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Isso vai ser igual ao quadrado do primeiro, 4a quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4a, que multiplica a raiz de x mais c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, mais o quadrado segundo, que seria x mais c elevado ao quadrado, mais y ao quadrado. E aí, a gente vai poder agora isolar esse valor de menos 4a raiz de x mais c ao quadrado, mais y menos 0 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 4a raiz de x mais c ao quadrado, mais y menos 0 elevado ao quadrado. Isso é igual, do lado de lá vai ficar 4a ao quadrado, mais x mais c elevado ao quadrado. Na verdade, aqui, x menos c, né? Então, aqui x menos c elevado ao quadrado. O que mais? Menos, aí vai ficar x mais c elevado ao quadrado. E aí eu deixei junto aqui, ó, o mais y ao quadrado menos y ao quadrado, justamente para a gente poder cortar. Então, agora, o que a gente tem é o desenvolvimento da seguinte maneira. Se novamente eu desenvolver o quadrado da diferença, da soma e da diferença, e elevando novamente os dois membros ao quadrado, a gente vai ter o seguinte. Então, volto o desenho aí. Então, reforçando, nós vamos desenvolver agora o seguinte, o quadrado da soma e da diferença, e elevando novamente os dois membros ao quadrado. Nós vamos ter o seguinte, a ao quadrado menos c ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado, igual a ao quadrado, que vai multiplicar a ao quadrado menos c elevado ao quadrado. Então, o que a gente fez? Primeiro, desenvolveu os quadrados da soma e da diferença e elevou novamente os dois membros ao quadrado. Mas, se a gente for avaliar, a gente tem que o a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é aquela relação
pitagórica. E aí a gente tem, então, que o a ao quadrado menos o c ao quadrado nada mais é do que o b ao quadrado. E então, o que a gente vai ter como produto final é bx b ao quadrado x ao quadrado mais o valor de a ao quadrado y ao quadrado igual a ao quadrado b ao quadrado. E aí, para poder terminar, sabendo que o a vezes o b é diferente de zero, a vezes o b ele é um valor diferente de zero, então eu posso simplificar todo mundo por a quadrado b quadrado. Então, dividindo todo mundo por a quadrado b quadrado, eu vou chegar na seguinte situação. Copiar novamente isso aqui, para a gente poder dividir tudo por a quadrado b quadrado. Então, se eu fizer a divisão disso aqui por a quadrado b quadrado, a gente vai chegar no seguinte: a quadrado b quadrado, a quadrado b quadrado e a quadrado b quadrado. Então, aqui a gente vai cortar o b quadrado com b quadrado, vai ficar x ao quadrado sobre a ao quadrado. Mais, aqui eu vou simplificar o a ao quadrado com a ao quadrado, vai ficar y ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso é igual a 1. E essa é a equação reduzida da elipse. Equação reduzida da elipse. Essa equação reduzida, ela vai nos dar a informação de quais são os valores de x e y possível, sabendo quem é o valor do a e quem é o valor do b. Então, basicamente, é isso que essa elipse nos traz. Com detalhe, o eixo maior está assentado no eixo das abscissas. Então, no caso, o meu valor de a, ele vai acompanhar o x, e o meu valor de b vai acompanhar o y. Se eu tiver uma elipse que esteja assentada com o eixo maior sobre o eixo y, conforme o desenho apresentado aqui, então a gente vai inverter a situação. Vai ficar x ao quadrado sobre b ao quadrado e somado a y ao quadrado sobre a ao quadrado, que vai ser igual a 1. Ou seja, o que a gente vai ter é justamente a situação de que x quadrado sobre b quadrado mais y quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. Então, vai mudar a relação do b com o x e do a com o y, tudo bem? Então, o eixo maior sempre vai acompanhar o eixo que esteja das ordenadas das abscissas onde ele esteja assentado, tudo bem? Dito isso, a gente pode agora tirar a nossa equação da elipse do centro do nosso plano cartesiano, ou seja, tirar o centro da elipse da origem. Então, nós podemos escrever a equação reduzida da elipse, caso o seu centro esteja fora da origem do plano cartesiano, como? Se ela estiver assentada o eixo maior sendo paralelo ao eixo das abscissas, então eu tenho que x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Se ela estiver assentada num eixo que seja paralelo ao eixo das ordenadas, então nós temos que x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. E isso encerra o nosso estudo da elipse. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar aí bons estudos e ótimas atividades. Até a próxima. Valeu!